Bom, começou então, né, começaram os governos militares, né, no Brasil, que é esse período da ditadura militar que vai de 1964 até 1985. Serão 5 presidentes militares, né? Então, Humberto de Alencar Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. É importante a gente lembrar para o aluno que agora é o seguinte, o que acontece aqui? A gente teve um governo que assumiu, em teoria ele assumiu para impedir um golpe de esquerda. Derrubou-se João Goulart para impedir um golpe de esquerda e uma ditadura de esquerda. Então, na verdade, a árvore do regime democrático podia cair para qualquer um dos lados, caiu para a direita. Ninguém mais estava defendendo a democracia naquele momento, ou pelo menos a ordem constitucional naquele momento, e os militares foram lá e derrubaram a árvore para a direita. É como se houvesse ali uma clara tentativa de garantir os interesses da tecnocracia brasileira, manter os interesses da direita, né, evitando a possibilidade de uma esquerdização no Brasil, né, o estabelecimento de um regime comunista aqui. Legal. Então existe aqui o grupo dos militares, existem 2 grupos basicamente, tá? Os militares não estão coesos. A Escola Superior de Guerra, os pensadores do Exército não estão coesos. A gente vai então encontrar basicamente 2 grupos, chamado grupo castelista, ligados a Castelo Branco, ou ainda o grupo da Sorbonne, que são considerados mais moderados. Aqueles que acreditam que eles devam assumir, limpar a casa e devolver o poder aos civis. Mas existe um outro grupo, aquele grupo que vai ser chamado de linha dura. Alguns não gostam muito desse termo, né, por acreditar que a outra linha fosse tranquila, fosse uma linha mole, digamos. Mas seria a linha dura, a linha considerada mais radical, a linha que acreditava sim num governo militar, numa proposta política, econômica, social, né, uma proposta de Brasil organizada, né, e desenvolvida pelos militares. E a gente vai ter aí claramente um diálogo constante, golpes e contragolpes entre essas 2 vertentes. Então, no primeiro momento, está aqui a chamada linha moderada, a linha castelista. Não é à toa que o Hélio Gaspari, no primeiro livro dele, né, de uma série de livros que conta a história da ditadura militar brasileira, ele chama o governo do Castelo Branco da ditadura envergonhada. Por que ele chama de ditadura envergonhada? Porque é como se o Castelo Branco tivesse claramente vergonha de ser identificado, ser interpretado como um ditador. Isso é uma coisa interessante. A ditadura brasileira, os ditadores brasileiros vão se esforçar muito para tentar passar para a população um clima de normalidade constitucional. Vão tentar passar um clima de que não era uma ditadura, que era uma democracia com um pequeno estado de exceção. Certo? Por exemplo, o Congresso brasileiro vai ficar aberto na maior parte do tempo. Nós teremos rodízio de presidente, o que não é uma coisa comum. Né, uma eleição indireta de presidente, porque são 5 presidentes em 21 anos. Né, diferente de algumas ditaduras, as pessoas ficam 30 anos, 40 anos no poder. Aqui é uma ditadura de 21 anos que nós teremos 5 presidentes. Né, além de uma junta militar aí, né, entre o governo do Costa e Silva e do Médici. Então, quer dizer, isso mostra a preocupação em passar a ideia de que era uma democracia, mas não era. Um presidente foi deposto, né, e vai se estabelecendo um estado de exceção, ora mais fechado, ora um pouco menos fechado, um pouco mais aberto, mas a todo momento um regime de exceção. E cabe a Castelo Branco, independente dele ter vergonha de ser um ditador, coube a ele, o seu governo, na verdade, estruturar, dar a base desse governo militar, dessa ditadura militar. Tá? Então vamos lá, vamos por parte aqui para ficar didático para vocês. Primeira coisa, o ato AI1, os famosos AIs, os atos institucionais. Na verdade, não era para ser ato, era para ser um. Não era nem para ser um, era para ser ato institucional. Por quê? Porque, em teoria, o que é o ato institucional? Ele, então, tornava legal aquilo que estava acontecendo. Então, olha, o governo foi entregue nas mãos do militar, né? Foi entregue na mão de Castelo Branco. As eleições presidenciais ficam marcadas para outubro de 65, tá? Temporariamente ficam suspensas garantias pessoais, né, estabilidade em cargos públicos, né, e privados, ou seja, fazia-se a transição para os militares. E acreditava-se que daí haveria uma transição para os civis. Tá? E o Castelo Branco defendia isso, a ideia de que no final, isso era em março de 64, na verdade, 1º de abril de 64 ocorre o golpe, né, os militares fogem dessa data, na 1º de abril ocorre o golpe efetivamente, os militares entram no poder, o ato institucional então propõe que em outubro de 65 um civil vai ser eleito, tá? Por eleições, legal. Então havia essa ideia de uma transição, de uma transferência.
tá? De um governo rápido e temporário. Mas vamos lá, vamos ver o que aconteceu, como é que isso foi se passando. Ocorre a Operação Limpeza. O que é isso? Ora, os militares não vieram para arrumar a casa? Então, o que é arrumar a casa? Tentar retirar, afastar, né, todo e qualquer risco, ameaça de um regime considerado comunista, um regime de esquerda.